Você já sentiu que alguém te observava no escuro, mas quando olhou, não havia ninguém? Aquele peso no peito, aquela certeza irracional de que algo estava ali, respirando junto com você, esperando o momento exato em que você fecharia os olhos? Não era pesadelo. Não era imaginação. Era ela. A Cuca. Mas o que você não sabe, e o que ninguém te contou quando criança, é que ela não nasceu monstro. Ela foi transformada. E a história de como isso aconteceu é muito mais assustadora do que qualquer cantiga de ninar distorcida que você já ouviu. Feche os olhos por um segundo e volte àquela casa antiga, sabe qual? A casa da avó, ou daquela tia distante que você visitava nas férias. O corredor comprido e escuro, o assoalho que rangia sozinho, o armário entreaberto que você jurava ter fechado antes de dormir. Aquele frio na nuca que não vinha do vento. Aquela sensação de que, se você virasse a cabeça rápido demais, veria algo que não deveria ver. Todos nós tivemos esse medo. Todos nós sentimos essa presença. E tem um motivo para isso. Porque a Cuca não é apenas uma lenda inventada para assustar criança desobediente. Ela é real. Mas não do jeito que te contaram. A verdade é que ela não aparece em forma de jacaré com cabelo de palha, como nos desenhos infantis que tentaram domesticar o terror ancestral que ela representa. Não. A Cuca é sombra. É movimento no canto do olho. É o sussurro que você ouve quando está sozinho, mas que some quando você presta atenção. Ela é a materialização de algo muito mais antigo e muito mais humano do que qualquer criatura folclórica deveria ser. E isso, meu amigo, é o que torna tudo mais perturbador. Porque se ela foi humana um dia, o que aconteceu para transformá-la nisso? Existe uma história que poucos conhecem, escondida nas entrelinhas das lendas, sussurrada apenas por aqueles que entendem que o sobrenatural não nasce do nada, ele nasce da dor humana levada ao extremo. E essa história começa não com um monstro, mas com uma mulher. Uma mulher que tinha nome, que tinha rosto, que tinha vida. Uma mulher que trazia crianças ao mundo, que curava feridas, que era amada e respeitada. Até o dia em que tudo desmoronou. Até o dia em que ela foi acusada de algo que não fez. Até o dia em que a aldeia inteira virou as costas para ela e a transformou naquilo que mais temiam. Mas antes de chegarmos lá, você precisa entender uma coisa, a Cuca não dorme. Nunca dormiu. Não desde que se tornou o que é. E sabe por quê? Porque o sono foi roubado dela. Não por magia, não por maldição externa. Foi roubado por traição, por injustiça, por uma dor tão profunda que nem a morte conseguiu apagar. Ela escolheu não dormir para nunca esquecer. Para nunca perdoar. E agora, séculos depois, ela vaga pelas sombras, roubando o sono das crianças, não por maldade gratuita, mas porque é a única forma que ela encontrou de fazer o mundo sentir uma fração do que ela sentiu. Pense nisso por um momento. Imagine viver eternamente, carregando uma dor que nunca cicatriza, uma mágoa que nunca se apaga, uma solidão que nunca termina. Imagine ser rejeitada por todos que você amou, condenada por um crime que não cometeu, e ainda assim continuar existindo, século após século, vendo gerações inteiras nascerem, crescerem e morrerem, enquanto você permanece presa no mesmo instante de agonia. Você seria diferente dela? Você não se tornaria sombra também? E aqui está o primeiro segredo que vai mudar tudo o que você achava que sabia, e a Cuca não é a única. Ela faz parte de algo maior, de um universo onde o sobrenatural não é fantasia, mas consequência. Onde cada lenda tem origem em algo real, em alguma dor humana que ultrapassou os limites do suportável e se transformou em outra coisa. Ela caminha nas mesmas sombras onde lobisomens ancestrais caçam, onde anjos silenciosos observam, onde demônios pacientes esperam. Ela é parte de um tecido invisível que conecta o mundo visível ao que está além do véu. E se você está ouvindo essa história agora, é porque de alguma forma, você já sentiu que existe algo mais. Algo antigo. Algo que nunca foi embora. Mas voltemos àquela sensação de ser observado no escuro. Porque agora você sabe que não era imaginação. E agora você sabe que ela está lá, em algum lugar, esperando. Não necessariamente para te machucar. Mas para ser vista. Para ser lembrada. Para existir, mesmo que seja através do medo. Porque ser temida ainda é melhor do que ser esquecida. E essa é a verdade mais triste de todas, a Cuca não quer assustar. Ela só quer que alguém reconheça que ela ainda existe. Que ela ainda sente. Que ela ainda é,
de alguma forma retorcida e sombria, humana. Então, da próxima vez que você sentir aquele arrepio na nuca, aquela certeza de que não está sozinho, não o ignore. Não finja que é só vento ou imaginação. Porque talvez, só talvez, seja ela. E talvez ela esteja esperando que alguém, finalmente, pergunte: por que você está chorando? Mas antes de chegarmos a essa parte da história, você precisa saber o que aconteceu com ela. Você precisa conhecer a mulher que ela foi antes de se tornar a sombra que assombra a infância de gerações inteiras. Você precisa entender a injustiça que a criou. Porque só assim você vai perceber que a verdadeira maldição não foi o que fizeram com ela. Foi o que ela fez consigo mesma. E aqui está a pergunta que vai te perseguir até o final dessa história: se você fosse traído por todos que amou, condenado injustamente, e vivesse eternamente com essa dor, você conseguiria resistir? Ou você também escolheria se tornar sombra? Coloque aqui abaixo nos comentários: você já ouviu falar da Cuca? Já sentiu essa presença? Compartilhe sua experiência. A mulher que se tornaria a Cuca tinha um nome. Não vou te dizer qual era, porque isso foi apagado da história, arrancado à força como tudo mais que ela possuía. Mas ela existiu. Ela respirou o mesmo ar que você respira agora. Ela sentiu o sol na pele, a chuva nos cabelos, o cheiro da terra molhada depois da tempestade. Ela era real. E antes de ser transformada em pesadelo, ela era a pessoa mais importante de sua aldeia. A parteira. A curandeira. A mulher que trazia a vida ao mundo com as próprias mãos. Imagine uma época onde não existiam hospitais, onde não havia médicos de jaleco branco com diplomas pendurados na parede. Existia ela. Quando uma mulher entrava em trabalho de parto no meio da madrugada, era ela quem acordava. Quando uma criança adoecia com febre alta e os pais entravam em desespero, era ela quem chamavam. Quando alguém se feria na roça, quando uma infecção ameaçava tomar um membro, quando a morte rondava uma casa, era ela quem aparecia com suas ervas, seus chás, suas rezas sussurradas em língua antiga que poucos ainda compreendiam. Ela era a ponte entre a vida e a morte. E por anos, décadas talvez, ela cumpriu esse papel com uma dedicação que beirava o sagrado. As crianças da aldeia cresciam ouvindo histórias sobre ela. Não histórias de terror, mas de gratidão. Foi ela quem me trouxe ao mundo, diziam os jovens. Foi ela quem salvou meu irmão quando todos achavam que ele morreria, contavam as mães. Ela era respeitada. Amada, até. Mas também temida, porque quem lida com a vida inevitavelmente lida com a morte. E as pessoas sempre tiveram medo daquilo que não compreendem completamente. Esse medo, pequeno e silencioso, estava lá. Adormecido. Esperando apenas o momento certo para despertar e devorar tudo. Ela tinha alguém. Um homem que a olhava como se ela fosse a única estrela num céu escuro. Eles não eram casados formalmente, não da maneira que a igreja exigia, mas eram unidos de um jeito que ia além de qualquer ritual. Ele a via trabalhar, via a força que ela carregava, a sabedoria ancestral que fluía através dela como um rio invisível. E ele a amava por isso. Ou pelo menos era o que ela acreditava. Porque o amor, você vai descobrir, é a primeira coisa que desaparece quando o medo bate à porta. Foi numa noite de lua nova que tudo começou a desmoronar. Uma criança nasceu morta. Acontece. Acontecia com frequência naquela época, quando a medicina era mais reza do que ciência, quando o corpo humano ainda era um mistério envolto em superstição. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, a criança era filha do homem mais poderoso da aldeia. O líder. O que tomava decisões. O que tinha a voz. E ele precisava de um culpado. Por que aceitar que a morte simplesmente acontece, que nem sempre há alguém para responsabilizar, que às vezes a vida é cruel sem motivo, e isso era insuportável. Então ele procurou um rosto para colocar sua dor. E encontrou o dela. A acusação veio como um sussurro no começo. Talvez ela tenha feito algo errado. Talvez ela não tenha rezado direito. Talvez ela tenha usado as ervas erradas. Sussurros que cresceram até se tornarem gritos. Ela matou a criança. Ela é bruxa. Ela fez um pacto com forças das trevas. E de repente, tudo que ela havia feito, todas as vidas que havia salvado, todos os anos de dedicação, foram apagados por uma única morte que ela não pôde evitar. A gratidão virou ódio. O respeito virou repulsa. E o amor?
O amor simplesmente desapareceu. O homem que jurava protegê-la foi o primeiro a virar as costas. Não por maldade, talvez, mas por medo. Porque ficar ao lado dela significava ser marcado também. Significava ser visto como o cúmplice. E ele não era forte o suficiente para isso. Ninguém era. Então ele a abandonou. Sem uma palavra. Sem um olhar. Como se ela nunca tivesse existido. E isso, essa traição silenciosa, doeu mais do que qualquer pedra que viria depois. Eles a arrastaram para o centro da aldeia. Não para julgamento, porque já haviam decidido sua culpa antes mesmo de ouvi-la. Mas para exemplo. Para mostrar o que acontece com quem ousa desafiar a ordem natural das coisas, com quem lida com forças que não deveria tocar. Ela tentou se explicar. Tentou dizer que havia feito tudo o que podia, que a criança já estava morta no ventre, que não havia nada que pudesse ser feito. Mas ninguém quis ouvir. Porque a verdade não importava. O que importava era ter alguém para culpar. Alguém para punir. Alguém para transformar em monstro. As pedras vieram devagar no começo. Pequenas, quase hesitantes, atiradas por mãos que tremiam. Mas logo o ritmo aumentou. Pedras maiores. Mais rápidas. Mais violentas. Ela caiu de joelhos, o sangue escorrendo pelo rosto, manchando a terra que ela tanto amava. E enquanto caía, enquanto sentia a vida escapando, ela olhou para as pessoas ao redor. Para as mães cujos filhos ela havia salvado. Para os homens cujas feridas ela havia curado. Para as crianças que ela havia trazido ao mundo. E viu apenas ódio. Apenas medo. Apenas rejeição. Eles a deixaram ali, sangrando, quebrada, mais morta do que viva. Não tiveram coragem de matá-la completamente, porque no fundo ainda havia um resquício de dúvida. E se estivessem errados? E se ela realmente fosse inocente? Então a deixaram na fronteira da aldeia, na beira da floresta, para que a natureza terminasse o trabalho. Para que os animais a devorassem. Para que ela simplesmente desaparecesse e eles pudessem fingir que nada daquilo havia acontecido. Mas ela não morreu. Não da forma que esperavam. Ela se arrastou para dentro da floresta, cada movimento uma agonia, cada respiração um milagre doloroso. E foi lá, sozinha, abandonada, traída por todos que amava, que algo dentro dela se quebrou de uma forma que nunca mais poderia ser consertada. Não foi o corpo que quebrou. Foi algo mais profundo. Algo na alma. Algo que, quando se parte, não deixa cicatriz, deixa vazio. Ela passou dias ali, entre a vida e a morte, delirando com febre e dor. E foi nesse estado, nesse limiar entre mundos, que ela ouviu a voz. Não era Deus. Não era o diabo. Era algo mais antigo, algo que existia antes de nomes serem dados às coisas. Uma presença que habitava as sombras da floresta, que se alimentava de dor e desespero. E essa presença fez uma oferta. Não com palavras, mas com sensações. Com imagens. Com promessas sussurradas diretamente na mente dela. Você quer viver? Você quer vingança? Você quer que eles sintam o que você sentiu? E ela, quebrada, traída, sem nada mais a perder, disse sim. Não em voz alta, mas no silêncio do coração despedaçado. E naquele instante, o pacto foi selado. Não com sangue. Não com ritual. Mas com escolha. Com a decisão consciente de abraçar a escuridão, de se tornar aquilo que eles já acreditavam que ela era. Se o mundo a via como monstro, ela seria o monstro. Mas não qualquer monstro. Ela seria o pesadelo que perseguiria as gerações. Ela seria a sombra que nunca dorme. Ela seria a Cuca. A transformação não foi instantânea. Foi lenta. Dolorosa. Cada célula do corpo se reconfigurando, cada memória sendo preservada com clareza cruel, cada emoção sendo amplificada até se tornar insuportável. Ela sentiu tudo. E quando finalmente terminou, quando ela se levantou naquela floresta, ela não era mais humana. Mas também não era completamente monstro. Era algo entre. Algo pior. Porque ela manteve a consciência. Manteve as memórias. Manteve a dor. E agora, tinha a eternidade para carregá-las. A primeira coisa que ela fez foi voltar à aldeia. Não para matar,
Não ainda. Mas para observar. Para ver as pessoas que a haviam condenado continuarem suas vidas como se nada tivesse acontecido. E foi ali, escondida nas sombras, que ela percebeu algo terrível e eles haviam esquecido. Já não falavam mais dela. Já não sentiam culpa. Já haviam seguido em frente. E isso, de alguma forma, doeu mais do que as pedras. Porque significava que ela nunca havia importado de verdade. Que sua vida, seu trabalho, sua dedicação, tudo havia sido descartável. Foi então que ela decidiu qual seria sua vingança. Não o mataria. Não destruiria. Faria algo pior. Roubaria o sono. Roubaria a paz. Roubaria a inocência das crianças, para que os pais sentissem o desespero de não conseguir proteger aquilo que mais amavam. E ela começaria pelas crianças daqueles que a haviam apedrejado. Não para machucá-las fisicamente, mas para assombrá-las. Para plantar nelas o mesmo medo que ela sentiu. Para que crescessem carregando sombras, assim como ela agora carregava. E a maldição se espalhou. Geração após geração. A cuca se tornou lenda. E a lenda se tornou pesadelo. Mas o que ninguém sabia, o que ninguém percebia, era que cada vez que uma criança acordava gritando no meio da noite, cada vez que um pai acendia a luz do quarto procurando um monstro, ela estava ali. Não apenas assustando, mas lembrando. Lembrando que ela existiu. Que ela foi real. Que ela foi humana. Porque ser lembrada, mesmo através do terror, ainda era melhor do que ser completamente esquecida. Mas havia um preço que ela não havia previsto. Um preço que só descobriu depois que já era tarde demais para voltar atrás. O preço da imortalidade não é a eternidade. É a memória. Porque viver para sempre significa lembrar para sempre. E quando você carrega séculos de dor, de traição, de solidão, não existe esquecimento que te salve. Não existe distração que te liberte. Cada momento ruim que você viveu permanece tão nítido quanto no dia em que aconteceu. Cada rosto que te rejeitou continua gravado na mente com precisão fotográfica. Cada palavra cruel ecoa eternamente, sem nunca perder a força. E a Cuca descobriu isso da pior forma possível. Nos primeiros anos após a transformação, ela ainda tinha propósito. Tinha raiva. Tinha sede de vingança. Esses sentimentos a mantinham viva, davam direção ao vazio que havia se instalado onde antes existia um coração. Ela assombrava as noites, deslizava pelas sombras, sussurrava nos ouvidos das crianças cujos pais a haviam condenado. E havia uma satisfação sombria nisso. Uma sensação de justiça distorcida. Eles haviam roubado sua paz, então ela roubaria a deles. Eles haviam transformado suas noites em pesadelo, então ela faria o mesmo. Era equilibrado. Era justo. Ou pelo menos era o que ela dizia a si mesma. Mas então algo aconteceu. Algo que ela não havia previsto. As pessoas que a apedrejaram começaram a morrer. Não por causa dela. Simplesmente porque humanos morrem. O tempo passou. 10 anos. 20. 50. E um por um, aqueles rostos que ela tanto odiava começaram a desaparecer. Enterrados. Esquecidos. Transformados em pó. E de repente, ela percebeu que estava sozinha de uma forma completamente nova. Porque agora não havia mais ninguém vivo que se lembrasse dela como humana. Ninguém que soubesse seu nome verdadeiro. Ninguém que pudesse confirmar que ela havia existido antes de ser monstro. A vingança perdeu o sentido. Por que contra quem se vingar agora? Os filhos dos que a apedrejaram não tinham culpa. Os netos nem sabiam que ela havia existido. E ainda assim, ela continuava. Porque era tudo o que sabia fazer. Porque o pacto que havia feito não tinha cláusula de saída. Porque a maldição não estava mais fora dela, e estava dentro. Ela havia se tornado a própria prisão. E os anos continuaram passando. Décadas se transformaram em séculos. Ela viu impérios nascerem e caírem. Viu florestas virarem cidades. Viu o mundo mudar de formas que ela jamais poderia ter imaginado. Carruagens viraram carros. Velas viraram lâmpadas elétricas. As pessoas pararam de falar a língua que ela conhecia. As roupas mudaram. A comida mudou.
Até o jeito de morrer mudou. Mas ela permaneceu. Exatamente a mesma. Presa no instante da traição. Congelada no momento da dor. Incapaz de evoluir. Incapaz de esquecer. Incapaz de morrer. Você consegue imaginar o que é ver o mundo inteiro seguir em frente enquanto você fica para trás? É como estar presa numa fotografia enquanto todos ao redor vivem em vídeo. Você vê o movimento, mas não faz parte dele. Você observa a vida acontecer, mas não consegue tocá-la. E pior, você lembra de como era fazer parte disso. Lembra do calor de uma mão segurando a sua. Lembra do gosto da comida compartilhada. Lembra do som de uma risada genuína. E sabe que nunca mais terá isso. Nunca mais. A solidão da Cuca não era apenas física. Era existencial. Ela caminhava entre os humanos, mas era invisível. Ou melhor, era vista apenas como ameaça. Como medo. Como a coisa que se esconde debaixo da cama. Ninguém olhava para ela e via uma pessoa. Ninguém se perguntava se ela estava bem. Ninguém oferecia conforto. E ela não podia culpá-los, porque ela mesma havia escolhido esse caminho. Ela mesma havia abraçado a escuridão. Mas escolher algo e viver com as consequências dessa escolha são coisas completamente diferentes. Houve momentos, ao longo dos séculos, em que ela tentou mudar. Tentou se aproximar de forma diferente. Tentou não assustar. Tentou apenas estar perto. De alguém. De qualquer um. Ela se lembra de uma vez, há talvez 200 anos, quando viu uma menina sozinha na beira de um rio. A criança estava chorando, perdida, chamando pela mãe que não vinha. E a Cuca sentiu algo que não sentia há décadas. Compaixão. Ou talvez fosse apenas o eco distante do que um dia foi compaixão. Ela se aproximou. Devagar. Tentando parecer menos ameaçadora. Tentando suavizar a presença sombria que se tornará. A menina a viu. E gritou. Gritou com um terror tão puro, tão visceral, que a Cuca recuou como se tivesse sido golpeada. O grito trouxe adultos correndo. Trouxe tochas. Trouxe armas. E a Cuca fugiu, como sempre fugia, de volta para as sombras. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Ela chorou. Ou tentou chorar. Porque descobriu que não podia mais. As lágrimas não vinham. O corpo que havia se transformado em sombra não produzia mais lágrimas. Então ela sentiu a dor sem o alívio do choro. Sentiu o peso sem a catarse. E percebeu que havia perdido até isso. Até a capacidade de expressar a própria dor. Foi nesse momento que ela compreendeu a verdadeira natureza da maldição. Não era viver para sempre. Era sentir para sempre sem nunca poder processar. Era acumular dor sobre dor, memória sobre memória, solidão sobre solidão, sem nunca ter um momento de paz. Sem nunca ter uma noite de sono onde pudesse esquecer, mesmo que temporariamente. Porque ela não dormia. Nunca dormia. E isso significava que não havia descanso. Não havia pausa. Não havia aquele momento sagrado em que a mente se desliga e o corpo se recupera. Ela estava acordada há séculos. Literalmente. E a exaustão era tão profunda que havia se tornado parte da sua essência. Pense no dia mais longo da sua vida. Aquele dia em que você não conseguiu dormir, em que ficou acordado a noite inteira, e no dia seguinte estava exausto, irritado, com a mente nebulosa. Agora multiplique isso por 300 anos. Por 500. Por 1000. A Cuca carregava uma exaustão que nenhum ser humano poderia compreender. Uma fadiga que ia além do corpo, que penetrava na alma. E ainda assim, ela não podia descansar. Porque descansar significaria esquecer. E esquecer significaria perdoar. E perdoar significaria que tudo aquilo havia sido em vão. Então ela continuava. Assombrando. Assustando. Roubando o sono das crianças porque o dela havia sido roubado. Mas agora não era mais vingança. Era hábito. Era tudo o que ela sabia fazer. Era a única forma de interação que lhe restava. Porque pelo menos quando uma criança gritava, pelo menos quando um pai acendia a luz procurando por ela, pelo menos nesses momentos, ela existia para alguém. Era real para alguém.
Mesmo que fosse apenas como medo, era melhor do que ser completamente invisível. E aqui está a parte que ninguém te conta sobre monstros: eles não querem assustar. Eles querem ser vistos. Querem ser reconhecidos. Querem importar, mesmo que seja de forma negativa. Porque a alternativa é o esquecimento completo. É deixar de existir até para si mesmo. E a Cuca, depois de séculos de solidão, preferia ser odiada a ser esquecida. Preferia ser temida a ser ignorada. Porque pelo menos o medo é uma forma de conexão. Distorcida, doentia, mas ainda assim uma conexão. Mas havia algo que a atormentava mais do que tudo. Uma pergunta que ecoava na mente dela durante as longas noites sem fim. Se ela pudesse voltar atrás, se pudesse desfazer o pacto, se pudesse escolher novamente, o que faria? Aceitaria a morte naquela floresta? Ou escolheria a imortalidade novamente, mesmo sabendo do preço? E a resposta honesta que ela nunca admitia nem para si mesma, era que não sabia. Porque viver assim era tortura. Mas não existir de forma alguma era ainda mais assustador. Ela observou gerações inteiras crescerem. Viu bisavós se tornarem avós, se tornarem pais, se tornarem filhos. Viu linhagens inteiras nascerem e desaparecerem. E em cada geração, havia aquelas crianças. Aquelas que ela visitava nas noites sem lua. Aquelas que acordavam gritando, suando, agarrando os lençóis. E ela se perguntava: será que alguma delas entendia? Será que alguma percebia que ela não estava ali para machucar, mas apenas para ser lembrada? Será que alguma via além do monstro? A resposta sempre foi não. Até que não foi mais. Porque houve uma criança. Uma única criança em séculos de existência. E essa criança fez algo que ninguém nunca havia feito. Algo tão simples, tão humano, tão impossível, que quando aconteceu, a Cuca ficou paralisada. Porque pela primeira vez desde a transformação, alguém olhou para ela e não viu apenas medo. Viu algo mais. Viu a dor. Viu a solidão. Viu a pessoa que ela havia sido antes de tudo desmoronar. E naquele instante, por uma fração de segundo, a Cuca sentiu esperança. Aquela emoção perigosa que ela havia enterrado há tanto tempo. Aquela sensação de que talvez, apenas talvez, ainda houvesse uma forma de voltar. De ser humana novamente. De ser vista. De ser amada. De ser salva. Mas a esperança, como ela logo descobriria, pode ser a mais cruel das torturas quando é seguida de decepção. A criança tinha 7 anos. Cabelos escuros bagunçados, olhos grandes demais para o rosto pequeno, e aquela expressão de quem já viu coisas que não deveria ter visto. Morava numa casa velha na periferia de uma cidade que crescia rápido demais, engolindo florestas e memórias com a mesma voracidade. A mãe trabalhava em 3 empregos. O pai havia ido embora antes mesmo dela nascer. E ela passava as noites sozinha, ouvindo os barulhos da casa rangendo, as sombras dançando nas paredes, o silêncio pesado que só existe quando você está completamente só. A Cuca a observava há semanas. Não por maldade. Não por escolha consciente, na verdade. Era como se algo a puxasse para aquela casa, para aquela criança específica. Talvez fosse a solidão que reconhecia outra solidão. Talvez fosse o fato de que aquela menina, mesmo tão jovem, já carregava nos olhos o mesmo cansaço que a Cuca carregava na alma. Ou talvez fosse apenas o acaso. O universo colocando 2 criaturas quebradas no mesmo espaço e esperando para ver o que aconteceria. Na primeira noite em que a Cuca apareceu, a menina acordou com aquela sensação. Você sabe qual aquela certeza primitiva de que algo está errado, de que você não está sozinho, de que há uma presença no quarto que não deveria estar ali. Ela abriu os olhos devagar, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. E viu a sombra no canto do quarto. Não era completamente sólida, não era completamente transparente. Era algo entre. Algo que a luz do poste da rua atravessava, mas que ainda assim tinha forma. Tinha peso. Tinha presença. A menina deveria ter gritado. Era o que todas as outras crianças faziam. Era o que a Cuca esperava. O grito que traria a mãe correndo, que acenderia as luzes, que a faria recuar de volta para as sombras. Mas a menina não gritou. Ela ficou ali, deitada, olhando. Apenas olhando. E havia algo naquele olhar que a Cuca não conseguia decifrar.
Não era terror puro. Havia medo, sim, mas havia também curiosidade. Reconhecimento. Algo que ela não via há tanto tempo que quase havia esquecido como identificar. Elas ficaram assim por minutos que pareceram horas. A Cuca imóvel no canto. A menina imóvel na cama. Duas criaturas solitárias se observando através da escuridão. E então, lentamente, a menina se sentou. Puxou os joelhos contra o peito, abraçou as próprias pernas, e continuou olhando. Não com desafio. Não com medo paralisante. Mas com uma espécie de aceitação cansada. Como se dissesse, você está aí. Eu sei. E não há nada que eu possa fazer sobre isso. A Cuca deveria ter ido embora. Deveria ter desaparecido como sempre fazia quando algo fugia do padrão. Mas não conseguiu. Havia algo naquela criança que aprendia ali. Algo familiar. Algo que tocava numa parte dela que estava adormecida há séculos. Então ela ficou. E pela primeira vez em sua existência monstruosa, não fez nada. Não sussurrou. Não se moveu. Não tentou assustar. Apenas existiu. No mesmo espaço que a criança. Compartilhando o silêncio. Isso se repetiu por várias noites. A Cuca aparecia. A menina acordava. Elas se olhavam. E nada mais acontecia. Não havia gritos. Não havia correria. Apenas aquela estranha coexistência silenciosa. E a cada noite, a Cuca percebia algo mudando. A menina começou a parecer menos assustada. Começou a aceitar a presença como se aceita a chuva ou o vento. Como algo inevitável. Como algo que simplesmente é. Foi na 7ª noite que tudo mudou. A menina acordou como sempre, viu a sombra como sempre, mas dessa vez fez algo diferente. Ela falou. Não gritou. Não chamou a mãe. Apenas falou, com aquela voz fina de criança que ainda não aprendeu a esconder o que sente. Por que você está chorando? A Cuca congelou. Não fisicamente, porque sombras não se movem da forma que corpos se movem. Mas algo dentro dela, algo que ainda era vagamente humano, parou completamente. Porque ninguém, em séculos de existência, havia feito aquela pergunta. Ninguém havia olhado para ela e visto além do medo. Ninguém havia percebido a dor que ela carregava como se fosse parte da própria estrutura do seu ser. E a verdade devastadora, era que ela estava chorando. Não com lágrimas, porque seu corpo não produzia mais lágrimas. Mas de todas as outras formas possíveis. Chorava na forma como se movia. Chorava na forma como existia. Chorava na própria essência da sua presença. Era um choro silencioso, invisível, mas estava lá. Sempre esteve. E uma criança de 7 anos havia percebido que gerações inteiras não conseguiram ver. A Cuca não respondeu. Não podia. Não sabia como. Sua voz, quando existia, era apenas sussurro distorcido, eco de algo que um dia foi humano. Mas a menina não pareceu esperar resposta. Ela apenas continuou falando, com aquela honestidade brutal que só crianças possuem. Eu também choro às vezes. Quando minha mãe não está aqui. Quando a casa fica muito quieta. Quando eu lembro que meu pai foi embora e nunca voltou. Ela pausou, abraçando os joelhos com mais força. É ruim ficar sozinha. É ruim quando ninguém te vê de verdade. Quando você está ali, mas é como se fosse invisível. E naquele momento, algo dentro da Cuca se despedaçou de uma forma que não havia se despedaçado nem quando foi apedrejada, nem quando foi abandonada, nem quando fez o pacto. Porque aquela criança, aquela menina pequena e solitária, havia colocado em palavras exatamente o que ela sentia. Havia nomeado a dor que ela carregava há séculos sem conseguir expressar. E mais do que isso, havia criado uma ponte. Havia dito eu também. Havia reconhecido que, de alguma forma incompreensível, elas eram parecidas. A menina deitou novamente, puxou o cobertor até o queixo, mas manteve os olhos abertos, fixos na sombra no canto do quarto. E então disse algo que mudaria tudo. Você pode ficar, se quiser. Eu não vou contar pra ninguém. Às vezes é melhor não estar sozinha, mesmo que seja com alguém que assusta.
E pela primeira vez em séculos, a Cuca sentiu algo que não era dor, não era raiva, não era solidão. Era gratidão. Pequena, frágil, quase imperceptível, mas estava lá. Alguém havia oferecido companhia. Alguém havia dito que ela podia ficar. Alguém havia escolhido sua presença ao invés de rejeitá-la. E isso, esse gesto minúsculo de uma criança solitária, foi mais poderoso do que qualquer magia, qualquer ritual, qualquer pacto. As noites seguintes foram diferentes. A Cuca continuava aparecendo, mas agora havia uma espécie de acordo silencioso entre elas. A menina não tinha mais medo. E a Cuca não tentava mais assustar. Elas apenas coexistiam. Às vezes a menina falava, contando sobre o dia na escola, sobre a professora que era legal, sobre o menino que havia puxado seu cabelo, sobre a saudade da mãe que chegava tarde demais para dar boa noite. E a Cuca ouvia. Apenas ouvia. E descobriu que ouvir, depois de tanto tempo sem ninguém para ouvir, era quase como voltar a ser humana. Houve uma noite em que a menina teve um pesadelo. Não causado pela Cuca, mas pelas próprias ansiedades de criança. Ela acordou chorando, suando, tremendo. E a Cuca, por instinto, se aproximou. Não para assustar, mas para e confortar. Era possível? Podia uma criatura feita de sombra e mágoa oferecer conforto? Ela não sabia. Mas tentou. Moveu-se mais perto, deixou sua presença envolver a menina como um cobertor invisível, e de alguma forma, funcionou. A menina parou de chorar. Respirou fundo. E sussurrou uma obrigada tão baixo que quase se perdeu no silêncio. Foi nesse momento que a Cuca percebeu algo aterrorizante e ela estava se apegando. Estava começando a se importar. Estava começando a sentir de novo. E sentir, depois de tanto tempo anestesiada pela própria maldição, era ao mesmo tempo maravilhoso e apavorante. Porque sentir significava poder ser ferida novamente. Significava abrir-se para a possibilidade de mais dor. Significava arriscar. Ela começou a se perguntar: seria possível? Seria possível que essa criança fosse a chave? Que esse encontro improvável pudesse de alguma forma quebrar a maldição? Que o reconhecimento, a aceitação, o simples ato de ser vista como algo além de monstro, pudesse desfazer séculos de escuridão? A esperança, aquela emoção perigosa, começou a crescer. Pequena no início, mas crescendo a cada noite, a cada palavra trocada, a cada momento de silêncio compartilhado. A Cuca começou a mudar. Sutilmente. Sua forma ficou um pouco menos sombria. Sua presença um pouco menos opressiva. Como se a humanidade que ela havia enterrado há tanto tempo estivesse lentamente ressurgindo. E ela se permitiu sonhar. Sonhar que talvez, apenas talvez, ainda houvesse um caminho de volta. Que talvez ela pudesse ser salva. Que talvez o amor, mesmo na sua forma mais improvável, pudesse ser mais forte que a maldição. Mas o universo, como ela logo descobriria, tem um senso de humor cruel. Porque no exato momento em que ela começou a acreditar na possibilidade de redenção, tudo desmoronou. A mãe da menina, chegando mais cedo do trabalho numa noite qualquer, ouviu a filha conversando sozinha no quarto. Abriu a porta. Viu a sombra. E fez o que qualquer mãe faria, e gritou, agarrou a filha, e fugiu daquela casa como se o próprio inferno estivesse atrás delas. A menina gritou também. Não de medo da Cuca, mas de medo de perder a mãe, de medo da reação, de medo de ser levada embora. Ela tentou explicar. Tentou dizer que estava tudo bem, que não havia perigo, que elas eram amigas. Mas a mãe não ouviu. Não podia ouvir. Porque tudo o que via era um monstro ameaçando sua filha. E nada, absolutamente nada, importava além de protegê-la. Elas se mudaram na semana seguinte. A Cuca procurou. Vasculhou a cidade inteira, cada rua, cada casa, cada sombra. Mas não encontrou. A menina havia desaparecido. Levada para longe. Para a segurança. Para a proteção. E a Cuca ficou sozinha novamente. Mas dessa vez era pior. Porque agora ela sabia o que havia perdido. Agora ela tinha uma memória específica de conexão, de aceitação, de ser vista. E isso tornava a solidão 1000 vezes mais insuportável. Ela voltou para aquela casa vazia. Ficou no canto do quarto onde costumava ficar.
E pela primeira vez em séculos, desejou poder chorar de verdade. Desejou poder gritar. Desejou poder morrer. Porque a esperança, quando arrancada, deixa um buraco maior do que a desesperança constante. E ela percebeu a verdade cruel, e a maldição não estava apenas em viver para sempre. Estava em quase ser salva e perder tudo novamente. Anos se passaram. A menina cresceu em algum lugar que a Cuca nunca encontrou. E a Cuca voltou ao que sempre foi. Assombrando. Assustando. Roubando o sono. Mas agora havia uma diferença. Agora ela procurava. Em cada criança que visitava, procurava aquele olhar. Aquela pergunta. Aquela aceitação. Procurava alguém que pudesse ver além do monstro novamente. Mas nunca encontrou. Porque aquilo havia sido único. Irrepetível. Um momento de graça num oceano de escuridão. E a pergunta que a atormentava agora era diferente. Não era mais por que isso aconteceu comigo. Era porque me mostraram o que eu poderia ter sido, só para arrancar de novo. A verdade sobre monstros é que eles não nascem do nada. Eles são criados. Moldados. Esculpidos pela crueldade humana até que não reste nada além da forma distorcida do que um dia foram. E a Cuca, depois de perder aquela única conexão que havia tido em séculos, finalmente compreendeu algo que mudaria tudo, e ela não era única. O mundo estava cheio de Cucas. Pessoas transformadas em sombras. Pessoas rejeitadas até que a rejeição se tornasse identidade. Pessoas que carregavam dores tão profundas que haviam esquecido como era viver sem elas. Você já parou para pensar quantas vezes criou um monstro sem perceber? Quantas vezes olhou para alguém e viu apenas o que estava errado, ignorando completamente o que estava quebrado por baixo? Quantas vezes julgou, condenou, rejeitou, sem nunca perguntar por que aquela pessoa se tornou o que é? A Cuca começou a ver isso em todo lugar. Nas ruas da cidade que crescia ao redor dela. Nos rostos das pessoas que passavam apressadas, cada uma carregando suas próprias sombras invisíveis. Havia o homem que dormia debaixo da ponte. As pessoas desviavam dele como se fosse contagioso. Como se a miséria pudesse ser transmitida pelo olhar. Ninguém perguntava seu nome. Ninguém queria saber sua história. Ele era apenas o mendigo. Apenas o bêbado. Apenas mais um problema urbano que a prefeitura deveria resolver. Mas a Cuca via. Ela via o homem que ele havia sido antes. O pai que perderá a família num acidente. O trabalhador que perderá o emprego na crise. O ser humano que perderá a si mesmo no processo de perder tudo mais. E ela reconhecia nele a mesma transformação que havia sofrido. A mesma jornada de pessoa para a sombra. Havia a mulher que todos chamavam de louca. Que gritava sozinha na praça, conversando com pessoas que ninguém mais via. As crianças riam dela. Os adultos a ignoravam. A polícia a removia quando ela incomodava demais. Mas ninguém perguntava o que havia quebrado dentro dela. Ninguém queria saber que ela havia perdido um filho, que a dor havia sido tão grande que a mente preferiu criar uma realidade alternativa onde ele ainda existia. Ninguém via a mãe desesperada por baixo da loucura. Apenas viam o incômodo. Apenas viam o problema. Apenas viam o monstro. Havia o adolescente que todos evitavam na escola. O estranho. O esquisito. O que se vestia diferente, falava diferente, existia diferente. Ele comia sozinho no refeitório. Andava sozinho pelos corredores. Voltava sozinho para casa. E todos os dias, um pedacinho dele morria. Não dramaticamente. Não visivelmente. Mas morria. A rejeição constante, o isolamento sistemático, a solidão imposta, tudo isso ia matando quem ele era e criando algo novo. Algo mais duro. Algo mais fechado. Algo mais parecido com sombra do que com pessoa. E a Cuca via nele o início da mesma jornada que ela havia feito. Via o momento exato em que ele decidiria abraçar a escuridão, porque era melhor ser temido do que ser invisível. E foi observando tudo isso, foi vendo essas transformações acontecerem em tempo real ao redor dela, que a Cuca finalmente entendeu. A maldição não era só dela. A maldição era de todos. Cada pessoa que escolhia rejeitar ao invés de compreender estava lançando uma maldição.
Cada vez que alguém transformava outro ser humano em problema, em incômodo, em monstro, estava criando exatamente aquilo que mais temia. Estava perpetuando o ciclo. Estava fazendo com outros o que haviam feito com ela. Mas havia algo ainda mais perturbador nessa revelação. Algo que a Cuca levou séculos para admitir, mesmo para si mesma. Ela também havia feito isso. Ela também havia criado monstros. Porque cada criança que ela assombrou, cada noite de sono que roubou, cada pesadelo que plantou, tudo isso deixou marcas. Algumas dessas crianças cresceram bem, superaram, seguiram em frente. Mas outras não. Outras carregaram o medo como uma ferida aberta. Outras desenvolveram ansiedades, fobias, traumas que nunca cicatrizaram completamente. E algumas, apenas algumas, transformaram esse medo em algo pior. Em raiva. Em violência. Em escuridão. A Cuca se lembrava de um menino em particular. Décadas atrás. Ela o havia assombrado durante meses, como fazia com tantos outros. Mas esse menino não reagiu como os outros. Não chorou. Não chamou os pais. Não acendeu a luz. Ele apenas endureceu. Noite após noite, ele ficava acordado, olhando para a sombra, e algo dentro dele ia se fechando. Ia se transformando. E quando cresceu, ele se tornou exatamente o tipo de homem que cria outros monstros. Duro. Frio. Incapaz de empatia. Ele teve filhos que apanharam. Teve esposa que sofreu. Teve funcionários que tremiam na presença dele. E a Cuca se perguntava, quanto disso era culpa dela? Quanto do monstro que ele se tornou havia sido plantado por ela? Essa percepção foi devastadora. Porque significava que ela não era apenas vítima. Era também algoz. Não era apenas a mulher injustiçada que se transformou em criatura. Era também a criatura que perpetuava injustiças. O ciclo não começou com ela, mas ela o mantinha vivo. E isso, essa cumplicidade involuntária na criação de mais dor, mais trauma, mais escuridão, era quase insuportável de carregar. Ela começou a se perguntar, quantas cucas ela havia criado? Quantas crianças ela havia empurrado para a escuridão sem perceber? Quantas vezes ela havia sido para outros exatamente o que aquela aldeia foi para ela? E a resposta, quando finalmente veio, foi como uma punhalada e muitas vezes. Muitas crianças. Muitas vidas marcadas. Muitos monstros criados. E foi nesse momento de clareza brutal que algo mudou dentro dela. Não foi redenção. Não foi perdão. Não foi salvação. Foi algo mais simples e mais complexo ao mesmo tempo. Foi responsabilidade. Foi a compreensão de que, mesmo sendo vítima, mesmo tendo sido injustiçada, mesmo carregando uma dor legítima, ela ainda tinha escolhas. E algumas dessas escolhas haviam causado dor a outros. E isso importava. E isso tinha peso. Isso tinha consequências. Ela pensou na menina. Aquela única criança que havia visto além do monstro. E se perguntou, como aquela menina estava agora? Ela havia crescido bem? Ou o trauma de ser arrancada de casa no meio da noite, de ver a mãe apavorada, de perder a única amiga que tinha, mesmo que essa amiga fosse uma criatura das sombras, havia deixado marcas? A Cuca queria acreditar que não. Queria acreditar que aquele encontro havia sido positivo, que havia plantado algo bom. Mas não tinha certeza. E a incerteza era torturante. Décadas se passaram desde aquela noite. A menina agora seria uma mulher. Talvez com filhos próprios. Talvez com uma vida completamente diferente. Talvez ela nem se lembrasse mais. Ou talvez se lembrasse todos os dias. Talvez contasse para os filhos sobre a criatura que visitava seu quarto. Talvez usasse aquela história para assustá-los, perpetuando o ciclo. Ou talvez, apenas talvez, usasse aquela história para ensinar algo diferente. Para ensinar que monstros são feitos, não nascidos. Que por trás de cada sombra há uma história. Que rejeição cria escuridão. A Cuca nunca saberia. Porque ela nunca a encontrou novamente. E essa era mais uma das torturas da imortalidade, e viver com perguntas que nunca seriam respondidas. Viver com consequências que nunca seriam totalmente compreendidas.
Viver com um passado que se estendia por séculos, cheio de momentos, de escolhas, de interações, cada uma delas potencialmente mudando vidas de formas que ela nunca saberia. Mas algo havia mudado. Sutilmente. Imperceptivelmente. A Cuca começou a hesitar. Quando se aproximava de uma casa, quando via uma criança dormindo, quando sentia o impulso de assombrar, de assustar, de roubar o sono, ela pausava. Por um segundo. Por um momento. E se perguntava, vale a pena? Essa criança merece carregar mais escuridão? Ou já tem o suficiente? E às vezes, apenas às vezes, ela recuava. Escolhia não aparecer. Escolhia deixar a criança dormir em paz. Não por bondade. Não por redenção. Mas por cansaço. Por exaustão de perpetuar o mesmo ciclo infinitamente. E em uma dessas noites, quando ela estava prestes a entrar no quarto de uma criança, ela ouviu algo. Uma voz. Não externa. Interna. Uma voz que soava estranhamente familiar, como se viesse de uma parte dela que estava adormecida há tanto tempo que ela havia esquecido que existia. E a voz perguntou algo simples, mas devastador: é isso que você quer ser para sempre? A pergunta ecoou. Reverberou. Penetrou camadas e camadas de mágoa, de raiva, de dor acumulada. E pela primeira vez em séculos, a Cuca não tinha uma resposta pronta. Porque a verdade era que ela não sabia mais o que queria. Não sabia mais quem era. Não sabia mais se ainda havia algo dela além da maldição. Se ainda havia algo humano por baixo de toda aquela escuridão. Se ainda havia a possibilidade de ser outra coisa. Ela recuou daquela casa. Vagou pelas ruas vazias da madrugada. E pela primeira vez desde a transformação, não procurou por crianças para assombrar. Procurou por respostas. Procurou por significado. Procurou por algo que justificasse continuar existindo além da simples perpetuação da própria dor. E não encontrou. Porque algumas perguntas não têm respostas. Algumas dores não têm cura. Algumas maldições não têm fim. Mas talvez, apenas talvez, não se tratasse de encontrar respostas. Talvez se tratasse de fazer perguntas diferentes. Não por que isso aconteceu comigo, mas o que eu faço com isso agora. Não como eu faço eles pagarem, mas como eu paro de criar mais dor. Não como eu volto a ser humana, mas como eu carrego essa escuridão sem deixar que ela consuma tudo ao redor. E foi nessa busca silenciosa, nessa jornada sem destino claro, que a Cuca percebeu algo. Ela não estava sozinha. Nunca esteve. Porque o mundo estava cheio de criaturas como ela. Pessoas que carregavam sombras. Pessoas que haviam sido transformadas pela dor. Pessoas que lutavam todos os dias para não se tornarem os monstros que outros viam nelas. E talvez, apenas talvez, houvesse algo nessa percepção. Algo que não era exatamente esperança, mas também não era desespero. Algo intermediário. Algo que permitia continuar, mesmo sem saber para onde. Ela pensou novamente na menina. Na pergunta que havia mudado tudo. Por que você está chorando? E percebeu que a resposta real que ela nunca havia conseguido dar, era simples e devastadora ao mesmo tempo, porque eu esqueci como parar. 3 noites se passaram desde aquela revelação. A Cuca permaneceu nas sombras, observando sem interferir. Pela primeira vez em séculos, ela escolheu não assombrar. Não por redenção. Não por bondade. Mas por algo mais profundo, compreensão. Ela vagou pelas ruas da cidade, testemunhando as pequenas crueldades cotidianas que transformavam pessoas em sombras. E percebeu que cada uma dessas transformações deixava uma marca no véu, em aquela membrana invisível que separa o mundo visível do sobrenatural. Cada rejeição, cada traição, cada dor não processada enfraquecia a barreira. E do outro lado, entidades esperavam. Observavam. Alimentavam-se. A Cuca não era um acidente. Era um sintoma. Ela se lembrou de algo que a menina havia dito naquela última noite, e às vezes é melhor não estar sozinha, mesmo que seja com alguém que assusta. E compreendeu que essa era a verdade sobre todas as criaturas que habitavam as sombras. Elas não eram invasoras. Eram refugiadas. Expulsas da humanidade, encontraram abrigo no sobrenatural. E ali permaneciam, presas entre mundos, nem vivas nem mortas, nem humanas nem completamente monstruosas.
Havia outras como ela. O velho do saco, que roubava crianças porque as suas lhe foram tiradas. A mulher do banheiro, que afogou-se em desespero e agora afoga outros na mesma dor. O corpo seco, rejeitado até pela terra que deveria acolhê-lo. Todas elas, criaturas nascidas da dor humana levada ao extremo. Todas elas, guardiãs involuntárias de um conhecimento terrível, que o verdadeiro horror não vem de fora, mas de dentro. Que os monstros são espelhos. E então ela sentiu uma presença antiga, observadora. Algo que não era humano, mas também não era como ela. Algo que existia além do véu, nas camadas mais profundas da realidade. Uma consciência que registrava, que testemunhava, que sabia o nome verdadeiro de todas as coisas. A Cuca compreendeu, e ela não era a primeira. E não seria a última. O mundo continuaria criando monstros enquanto continuasse rejeitando sua própria humanidade. E cada novo monstro enfraqueceria o véu um pouco mais. Até que um dia, talvez, a barreira se rompesse completamente. Ela olhou para o céu sem estrelas e sussurrou para a escuridão. Essa não foi a primeira Cuca. E não será a última. Mas agora eu sei, todas nós fazemos parte de algo maior. O véu está cheio de criaturas como eu, nascidas da dor humana, presas entre mundos. E enquanto a humanidade continuar criando monstros, e nós continuaremos existindo. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi carregado de reconhecimento. De outras presenças. De outras sombras. De um coro silencioso de criaturas que, como ela, um dia foram humanas. E que agora esperavam, observavam, lembravam. A pergunta não era mais se ela poderia ser salva. Era, quantas outras ainda seriam criadas?